Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado, presidente Wagner. De imediato eu passo uma parte ao vereador Rafael Bueno. Vereador, que bom, vereador Pedro, que os seus colegas não convenceram o senhor me ouviu e convenceu a votar sim. Mas eu quero dizer, vereador Cláudio, né, o senhor que é uma pessoa intelectual também entende muito bem a questão de investir, né, investir em saúde, é investir em cultura, é investir em esporte. E quando a gente fala isso, a gente desenvolve não somente a qualidade de vida, mas também a economia. Vereador Pedro, quantas vezes o vereador Wagner Petrini foi hostilizado aqui na Câmara, nas redes sociais, por defender a questão de pistas, de arrancadas, de eventos. Aí na perimetral o pessoal reclama. Veio um cidadão a óbito, de repente, se tivesse um local propício, não teria uma fatalidade. Mas quanto dinheiro movimenta a questão do automobilismo? Para lojas que vendem peças, né, para desenvolvimento, empregos. E se tivesse uma pista aqui em Caxias, quanto turismo teria? As bandas locais fazendo o intervalo, tocando. Agora, ali na Estação Ferro, vereador Cláudio, né, a partir de uma obra que o Alceu Barbosa Velho fez e reformou todo aquele espaço que foi amplamente criticado, hoje tem vários festivais, que inclusive é lei aqui na Câmara, Festival Sálvia, possível, outros eventos, parte, a vereador. Feira do Agricultor, sabe? Então, eu vejo que o desenvolvimento passa, sim, por investimento em cultura. Vereador Ramon, eu viajo e gosto de viajar com o meu dinheiro para descobrir outras coisas para implementar aqui na cidade. O senhor pode criticar quem viaja. Eu também poderia criticar o senhor, que com 34 anos, o senhor é aposentado pelo Exército. E como eu sou contrário a isso, que poderia ser com 32 anos. Como as mulheres viúvas, né, de Exército ou filha que se casa, mas para pegar a aposentadoria seria uma economia para investir em saúde. Mas isso não é o tema aqui agora. Né? Então, eu acho que é importante a gente investir em cultura. Eu acho que é importante... Presidente, por gentileza, questão de ordem, presidente. Nós temos aqui um parlamentar que não está se atendo ao tema. Eu peço ao senhor, aqui, artigo 209, né, inciso 2. Então, o parlamentar que está a hora falando, se atém ao tema. Ele está apartando, então se atém ao tema aqui da questão. Ok, obrigado, vereador. Não é o caso, vamos discutir remuneração por eventos de parlamentares. Está expondo o parlamentar numa... Obrigado. Isso é conselho de ética. Não, vereador. Segue, estou falando... Só para concluir, presidente. Não estou falando... O senhor faz toda a questão legal, não está falando nada contra, mas é transparência, é dinheiro público que o senhor ganha. E não tem nada de legal. E como as viagens que eu faço, a deputada Denise, a gente faz, é totalmente ilegal. A gente não faz nada com ilegal. E a gente faz para descobrir o que a gente pode fazer na nossa cidade. Então, quando o vereador falar, porque fica viajando, questão, eu viajo com o meu dinheiro, vou para onde eu quero. Se eu quiser ir para Jaquirana, eu quiser ir para Paris, eu vou com o meu dinheiro. Obrigado. Obrigado. Eu vou lhe pedir para ser célere, uns 30 segundos, por gentileza. Vou tentar ser rápido. Vereador, o senhor cometeu um ato falho no início da sua fala. O senhor falou o seguinte: quem quer investir em cultura, educação, primeiro investe em saúde. Muito obrigado. Muito obrigado. O senhor sabe que eu estava com o artigo 136, parágrafo 1º aberto do regimento para parabenizar a manutenção do decoro. Pensei que eu não ia parabenizar, mas parabenizo. Vossas Excelências discordaram, vida que segue. Eu acho que a sessão tem que seguir nesse ritmo. Então, parabenizar a todos. Promovemos um debate muito mais complexo do que aqueles que promovemos terça-feira aqui. Eu e o vereador Iago não fomos exemplos para ninguém. Isso que precisa ficar claro. Mas vamos lá. Debatendo o tema objeto, eu queria primeiro falar que quando eu lancei minha pré-candidatura a vereador, quando o assessor da Comissão do Meio Ambiente, Felipe Giron, compareceu, ficou mais feliz o meu pai do que propriamente eu, por ser um grande fã da Lorraine, por tudo que a Lorraine produziu por essa cidade. E, obviamente, esse é um debate que é muito complexo de ser feito, vereador Rafael Bueno. Porque, por um lado, eu me sinto extremamente mal por votar para não haver uma locomotiva. Felipe chegou para mim e me falou: Cláudio, não tem que vir uma, tem que vir 2 locomotivas para a cidade, porque uma devia estar no centro e outra devia estar em Forqueta, para nós lembrar da importância, da pujança dessa cidade. Por outro lado, eu me sinto, em uma parcela significativa, compelido a votar não. Porque, por exemplo, na segunda-feira eu recebi o Jean Muraro, que é o representante dos agricultores da feira orgânica da Praça do Trem. A ex-vereadora, a deputada federal Denise Pessoa, encaminhou uma emenda parlamentar para fazer a cobertura com a necessidade de contraprestação. É verdade.
o Jean pediu para que a Secretaria do Turismo e também para que a Secretaria da Agricultura comparecessem no sábado. Ele veio ao meu gabinete, que é o dia da feira, né? Veio no meu gabinete na segunda, ninguém havia comparecido no local, só um representante da Secretaria do Turismo. Aquela praça deve ser revitalizada e a gente não pode perder nenhuma oportunidade de revitalizar ela. Essa questão do trem, para nós, é mais do que complexa. E eu conversei com o vereador Daniel, conversei com o vereador Ed, conversei com todas as pessoas que nós gostaríamos de conversar, conversei com o Felipe, e nós estamos efetivamente preocupados com a falta de discriminação de previsão na lei. Porque o senhor, sabemos, todos aqui sabem que a gente vai necessitar de mais 2 milhões, talvez, para realizar a reforma. Para concluir, vereador. Perfeito. E eu não vejo nenhum prejuízo em liberar 2 milhões. Mas eu acho que quando a gente fizer o encaminhamento, quando nós fizermos, ou recebermos, nesse caso, o encaminhamento... Depois eu vou passar a palavra para a Andressa, depois eu concluo uma parte. Com a palavra,